Hello, bonitas! Começando mais um episódio do Nutrir Podcast. O podcast que vai te nutrir de conhecimento para transformar a sua saúde. Vamos lá, porque hoje o tema é muito especial, é um tema que eu amo, é um tema que não só eu amo dentro da minha atuação como nutricionista, mas também na minha atuação como professora, porque afinal eu ensino nutricionistas a prescreverem suplementos. E eu tenho muita honra realmente de ensinar isso, porque transformou a minha vida, transforma a vida dos meus pacientes, e eu acredito muito que a suplementação é uma grande solução, uma solução segura, na maioria das vezes, é claro, né? Para a melhora de sinais e sintomas, de condições clínicas, enfim. E por quê? Porque quando a gente pensa na função de um nutriente, né, relacionado à melhora clínica de uma maneira geral, a gente sabe que na maior parte das vezes a dosagem que a gente precisa daquele nutriente é inviável ser consumido, né, na alimentação. Então, a suplementação ela entra ali como uma estratégia, como uma forma realmente de oferecer nutrientes para esse paciente ter uma melhora clínica considerável. Mais uma vez, de forma segura e também de forma rápida, tá? E eu falando aqui já em poucos minutos, você já deve ter percebido que a minha voz está terrivelmente horrorosa, né? Eu tô com uma gripe, um troço que realmente é dor na garganta, dor de cabeça, a sensação de que tá tudo meio esquisito aqui. E claro que eu não trago isso, mas eu venho de uma série de questões de saúde. Já tive gripada uma vez, com dor de cabeça no pós, e já torci o tornozelo, e já tive outras questões de saúde. Agora voltei a ter essa gripe. Enfim, eu tô realmente. Não é meu inferno astral, tá tudo bem, eu só faço aniversário em julho, mas realmente, Senhor do céu, haja suplementação. E realmente me ajuda muito. Mas vamos lá, porque eu quero falar sobre suplementação em mulheres 40 a mais. É claro que eu já tenho trazido um pouco desse assunto, mas hoje eu quero me aprofundar. É o momento da gente se aprofundar nisso. E eu vou dividir esse episódio em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre os suplementos que estão relacionados aos principais sinais e sintomas da mulher 40 a mais, tá? Já na segunda parte, eu vou falar sobre suplementos que eu considero importante para para prevenção de questões relacionadas ao envelhecimento que a gente pode e a gente deve prevenir, tudo bem? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em sinais e sintomas, um que eu destaco sempre, porque é uma queixa muito comum no consultório, né, de amigas, pessoas próximas, é a questão do humor. Né? Então, Fernanda, nossa, tô tão irritada, nossa, chego em casa, aí eu tô cansada, aí a coisa tá fora do lugar, ou então eu me estresso com o filho, nossa, e no trânsito eu ando muito irritada, parece que eu não sei quem eu sou. Enfim, tudo isso está relacionado às mudanças hormonais, como a gente vem falando nos últimos episódios. E eu preciso falar que para melhorar a questão do humor, a gente precisa olhar com muito carinho para substâncias que o nosso corpo produz e que modulam o nosso humor, que são os neurotransmissores. Então, eu destacaria 3 neurotransmissores aqui que a gente poderia aí usar, né, de forma direta ou indireta na melhora do humor desta mulher com essa faixa etária, que são serotonina, dopamina e a GABA, tá? Mas aqui eu vou falar sobre serotonina, que é um neurotransmissor super importante, que está relacionado ao bem-estar, a sensação né, de felicidade, é porque quando eu falo felicidade, né, tem que baixar um pouco a bola, mas aquela sensação, sabe, de mais plenitude, de mais tranquilidade. Então a serotonina realmente é capaz de fazer isso, tá? Já as duas outras eu vou deixar um pouquinho, por quê? Porque realmente a serotonina ela tem uma importância muito grande nessa mulher, né? Não só por melhorar o humor, mas também porque a serotonina ela é fundamental para a produção da melatonina,
que está relacionado ao sono. Então a gente sabe que, né, muitas vezes, né, uma produção mais eficiente de melatonina melhora o sono. Então, a serotonina é aquele neurotransmissor que ele vai atuar nas questões emocionais, mas também vai melhorar o sono. Então, esse ciclo ele já vai melhorar bastante com o uso, né, de algum nutriente que está relacionado à produção de serotonina, que são dois, tá? São dois suplementos que a gente pode utilizar para melhorar os níveis de serotonina, tá? A produção, né, do nosso corpo, essa produção realmente orgânica que leva ao aumento da serotonina. Então vamos lá. Primeira substância, primeiro suplemento é o 5-hidroxitriptofano, que é uma substância que tem como única função a produção de serotonina. Então, faz o uso do suplemento, ele é absorvido no intestino e aí quando chega na corrente sanguínea, ele já começa a otimizar a produção da serotonina, tudo bem? Então, uma substância fundamental, essencial para a produção de serotonina. E o outro suplemento, outro nutriente é o L-triptofano, que é um aminoácido que ele está relacionado à produção do 5-HTP e, consequentemente, da serotonina. Entende? Então, o L-triptofano, ele é um nutriente que ele está um pouquinho mais acima, né? Ou seja, para produzir serotonina, é preciso que esse L-triptofano seja transformado em 5-hidrox, né? O 5-HTP e depois a serotonina. Entende? Então, qual é a diferença dessas duas? Que, em teoria, o 5-HTP ele age mais rápido nessa produção, a serotonina, tá? Já o 5-hidroxitriptofano, ela demora um pouquinho mais. Mas, particularmente, eu, Fernanda, prefiro prescrever o L-triptofano do que o 5-hidroxitriptofano, do que do 5-HTP. E por quê? Porque o L-triptofano ele tem várias funções. Então, se o organismo já produz serotonina numa quantidade suficiente, aí o triptofano vai ser usado para outra coisa, sabe? Para detoxificação hepática, para produção de outros nutrientes, para, enfim, para questão até ali, né, pode estar relacionado com o sistema imunológico. E eu não quero me aprofundar em coisas muito específicas, né? Mas o 5-hidrox realmente só tem aquela função. Então, de uma maneira geral, eu prefiro prescrever o L-triptofano. E para isso, eu preciso de complexo B, eu preciso, né, de que o complexo B, junto com o L-triptofano, né, ajam para a produção do 5-hidroxitriptofano e depois da serotonina, tá? Então, aconselho você a procurar um pouquinho mais sobre esse assunto, ou procurar alguém que possa fazer uma prescrição bem personalizada para você, já que não adianta só prescrever o L-triptofano ou o 5-hidroxitriptofano e não ter suporte de outros nutrientes que são necessários realmente para a produção de serotonina e depois a melatonina, que é a minha segunda tema aqui, digamos, né? Então, quando a gente pensa em distúrbio do sono, aquela mulher que tem dificuldade de pegar no sono, ou aquela mulher que pega no sono, mas picota muito o sono durante a noite, ou pior ainda, né? Às vezes ela até dorme bem, mas 3 horas da manhã abre aquele olhão e não tem nada na vida que faça ela retornar a dormir. Vai ser interessante a gente utilizar tanto o L-triptofano quanto o hidroxitriptofano para aumentar a produção de serotonina e, a partir disso, aumentar a produção da melatonina. Eu, particularmente, gosto muito de fazer assim, porque eu sou contra o uso da melatonina para distúrbios do sono mais crônico, né? Uma questão pontual, às vezes, né, uma preocupação ali pontual de 1, 2 dias, ou então, né, uma questão de jet lag, aí tudo bem, tem recomendação da melatonina, mas o uso dela a longo prazo não é recomendado por vários artigos científicos, por várias, né, instituições, tudo bem? E é claro, né, a gente precisa lembrar que tanto para a questão da serotonina e do humor
bem como, né, a questão do sono, a gente tem outros fatores do estilo de vida que influenciam. Né? Então, a gente precisa fazer manejo do estresse, precisa fazer, né, uma melhora da atividade física, justamente para o corpo regular um pouco mais essa questão da produção de hormônios e também do ciclo circadiano, né, uma boa alimentação, evitar determinados alimentos que podem comprometer o sono, enfim. Então, não só de suplemento se faz a vida, é claro, né? E mudança de estilo de vida é fundamental. Também destacaria aqui um outro sinal e sintoma, né, que é o cansaço. Quando a gente pensa no cansaço crônico, a gente pensa sempre muito na suplementação de vitaminas do complexo B, que estão relacionadas ao aumento da produção de energia e também nutrientes mitocondriais, que é a organela responsável na produção de energia. Então não dá para falar de cansaço, né, de melhora do cansaço, da fadiga, sem citar esses nutrientes que são fundamentais para realmente produzir energia e, além disso, fazer uma coisa que toda mulher ama, que é lipólise, ou seja, a queima do tecido adiposo. Todo mundo quer perder pelo menos uns 2 quilinhos. Acho que talvez depois dos 40 anos a gente aumente esses 2 quilinhos para os 3, 4, né? Enfim, então complexo B e nutrientes mitocondriais também são importantes para a perda de peso, tá? Especialmente em mulheres que fazem dieta, fazem restrição alimentar, né, fazem jejum intermitente, fazem atividade física, realmente se comprometem, né, com aquele beabá da perda de peso e não alcançam resultado. Às vezes é justamente porque a mitocôndria ela não está funcionando da melhor forma possível, ela não está no seu auge, digamos assim, sabe? E aí dificulta a produção de energia, dificulta o processo, né, de perda de peso, porque às vezes a gordura até é mobilizada, né, mas ela não é metabolizada, ela não é realmente disponibilizada para fazer energia, tá? Que é o processo de emagrecimento. Então aqui eu já trouxe mais 2 pontos. Agora, tem 2 outros pontos, né? Um é a questão do emagrecimento e a outra é da libido, que muita gente me fala, Fê, não tem um suplemento assim, tipo tiro e queda para o emagrecimento? Não tem um suplemento tiro e queda para libido? Gente, infelizmente, não. Porque se tivesse uma coisa assim bem diretaça, nossa, gente, essa pessoa estaria rica, né? Inclusive estão ricos, né? O cara que inventou o Viagra, né? O cara, né? As pessoas que inventaram as canetas, né? Estão utilizadas atualmente realmente no combate à obesidade, no tratamento da obesidade. São realmente drogas que foram testadas, né? Que foram feitas, sei lá, quantos estudos científicos até chegar realmente ao consumidor final. Porque esse é um protocolo que precisa ser seguido na indústria farmacêutica de medicamentos, né? Mas é diferente do suplemento. Então, existem alguns suplementos que a galera promete, né? Ah, emagrecimento, promete melhora de libido. E a gente tem que ter muita cautela nesse sentido, porque realmente não tem nenhum suplemento seguro, tá? Seguro e realmente eficiente nesses 2 pontos, tá? É claro que uma mulher que tem queda de energia talvez não tenha libido. Uma mulher que não está se sentindo bem com o seu corpo talvez não tenha uma libido, né, tão boa assim. Uma mulher que tem um relacionamento que não está deixando ela feliz, satisfeita, segura, né, valorizada, também não vai ter aí tanta libido assim. Né? Nós funcionamos de uma forma diferente. Então a gente precisa entender que não adianta, né, oferecer, sei lá, um fitoterápico, um medicamento, se a base não tiver bem feita. E o que é essa base bem feita? É realmente o corpo está nutrido, né? Então a energia está sendo produzida para ter energia no final do dia, está bem emocionalmente, né? Talvez com o uso de algum nutriente que aumente a serotonina, de estar bem com o seu corpo, né? Seja, né, emagrecendo ou se sentindo bem, né, com um elogio, enfim. Então, gente, sempre quando chega um paciente minha querendo falar, eu queria melhorar a libido, é super válido,
tá? Óbvio, né? Aquilo incomoda não ter libido, né? Especialmente as mulheres que já tiveram muita libido, né? E vê essa diminuição, às vezes são cobradas pelo parceiro. Mas eu garanto, se você realmente tiver com outras coisas disfuncionais, especialmente cansaço, né? Essa sensação de humor lábio, né? Sensação de falta de conforto, não vai rolar, né? Não vai ter suplemento que vai fazer com que de forma segura você tenha um aumento do apetite sexual, tá? Da mesma forma, o emagrecimento. É claro que, acabei de trazer aqui, não adianta eu falar assim, ah, não, faz uma dieta e faz atividade física que dá certo, é uma soma. Não é mais. Se você está com um profissional te acompanhando que fala isso, cara, rever muito seus conceitos, porque hoje a ciência fala de tantas outras coisas relacionadas à questão do peso, né? Não só a questão genética, mas a influência do comportamento, a influência, né, da microbiota, enfim. Inclusive, vou fazer um episódio só sobre microbiota em mulheres 40 a mais. Quem sabe na próxima, né? Lembrando que a gente já está fechando aqui essa temporada. Né? E depois de um tempo, pô, vou, obviamente, trazer outra temporada, mas eu quero já ir finalizando essa temporada aqui com alguns episódios. Enfim, então existem muitas relações, né, com o ganho de peso, com a dificuldade em perder peso. Então a gente também precisa entender, né, que não vai ser um suplemento super mágico que às vezes vai alterar o seu batimento cardíaco, às vezes vai aumentar o seu risco de outra questão mais grave, né? Então não tem um suplemento seguro para perda de peso. Tudo bem? E agora vamos para a segunda parte do nosso episódio de hoje, que são os suplementos que eu considero que são importantes para a saúde da mulher 40 a mais, especialmente pensando na prevenção de doenças, né? Vamos lá. Primeiro, quando a gente pensa na mulher, né, a partir de 40 anos, a gente não pode deixar de falar de saúde óssea, tá? Então a gente sabe do declínio de massa óssea a cada ano nas mulheres. Isso é muito importante, tá? Então quais são os nutrientes relacionados à melhora da saúde óssea? Vamos lá, que são vários: cálcio, magnésio, vitamina D, zinco, tá? Vitamina A também está relacionada, talvez não de uma forma tão importante como magnésio, cálcio, vitamina D, mas tem a sua importância também, tá? Então esses nutrientes, digamos, são nutrientes muito importantes, especialmente cálcio, magnésio e vitamina D. Se você está com a sua vitamina D baixa, é importante que você procure um profissional, especialista, para fazer a sua suplementação. Pode ser eu, claro, maravilhosa, mas de brincadeiras à parte, pode ser o seu médico, pode ser o seu ginecologista, pode ser, né, o clínico geral, que eu estava querendo dizer quando eu falei de médico, ginecologista, um cardiologista, endocrinologista, enfim, tem que ter um profissional te acompanhando que saiba fazer uma prescrição que funcione para você. Porque muitas vezes, né, quantas vezes já tem de pessoas que estão lá usando 20 mil I, 50 mil I de vitamina D, às vezes por semana, e não tem melhora clínica. Por quê? Porque o intestino não está absorvendo bem, né? Esse, inclusive, é uma das causas de deficiência de vitamina D, desculpa, em pacientes com mais idade. É uma dificuldade em absorver lá no intestino. Então, existem outras estratégias, existem outras formas de absorção para realmente garantir o aumento da vitamina D, mas que é fundamental não só para a saúde óssea, mas para a questão da imunidade, né, do sistema imunológico, melhorar a imunidade como um todo, regulação de insulina e glicose é fundamental. A vitamina D também é um nutriente importante para a saúde mental e emocional. Enfim, vitamina D já foi muito estudada e a gente sabe a importância desse nutriente, né? Cálcio e magnésio, lembrando que o Institute of Medicine, que é um instituto aqui norte-americano que estuda muito os micronutrientes, ele tem uma recomendação altíssima de cálcio, que não tem tanta necessidade assim, né? Foi se aumentando essa quantidade de cálcio todo, né? Essa, entre aspas, necessidade do cálcio, mas se esqueceu, né, de comentar que se você não tratar o microbiota, se você não tiver um intestino que absorva o cálcio, não adianta você aumentar a dosagem, esse cálcio não vai ser absorvido.
Então, é preciso prescrever o cálcio, pode ser uma dosagem menor, associada aos nutrientes que eu falei aqui, que eu repito, então magnésio, vitamina D, zinco e até mesmo a vitamina A, todas ali juntinhas, e melhorar também toda a questão da microbiota, né? Digestão e absorção, tá? Fundamental. Então, já falei da parte da saúde óssea, lembrando, né, que tudo começa ali com uma osteopenia, que é uma diminuição da massa óssea, e depois vira uma doença mais séria, que é a osteoporose, que está relacionado à fratura, à queda em paciente idoso e às vezes até mesmo à morte, né? Às vezes o paciente idoso cai, né, pode quebrar algo e ficar acamado, como também pode bater a cabeça ou outra questão importante e acaba vindo a óbito, tá? Infelizmente é muito comum e a gente precisa, né, muito antes tratar, né, justamente para que a gente tenha né, anos muito saudáveis, que a gente possa passear, que a gente possa viajar, aproveitar a vida, andar bem, sem dores. Então, saúde óssea é fundamental. E outro ponto, já emendando em dores, já aí, né, emendando nessa questão da mobilidade, a gente vai falar sobre cartilagem. Saúde articular é extremamente importante na mulher acima de 40 anos. Eu não sei você, mas volta e meia eu tenho uma dorzinha na articulação aqui, sabe? Às vezes por postura, às vezes por ficar muito sentada, né, de um lado, assim, que não é muito agradável, mas a nossa articulação, ela vai realmente sentindo os impactos, seja da atividade física, seja, né, do envelhecimento. Então a gente precisa cuidar dessa articulação, dessa cartilagem com muito carinho. E aí a gente tem um suplemento, né, na verdade são vários nutrientes, mas é bem conhecido aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, é claro, que é condroitina, glucosamina e MSM. São 3 nutrientes que compõem aí suplementos famosos, né, que realmente faz essa proteção da articulação, melhorando, né, dor, melhorando toda a saúde articular de uma maneira geral. É claro que se tiver dor, tem inflamação. Aquela inflamação que a gente vai falando, inflamação crônica de baixo grau, então é preciso incluir nutrientes que melhorem a inflamação. E aí eu sugiro vitamina D de novo, maravilhosa ela, ômega 3, então pode ser através do óleo de peixe, óleo de krill, óleo de linhaça, enfim, então óleos são interessantes que tem essa função anti-inflamatória, tá? E também tem outra substância, né, um composto, que é o turmeric, né? Aqui nos Estados Unidos, meu inglês não é maravilhoso, então talvez a pronúncia tenha saído errado, mas tá tudo bem. Ou a cúrcuma, né, em português. A cúrcuma tem sido muito estudado, né, para dor, para saúde articular, então vale a pena utilizar turmeric ou a cúrcuma. Tá? Tem sido fantástico. Lembrando, né, que esse ativo ele precisa ali da peperina para ser melhor absorvido, tá? Não adianta consumir uma curcumina ótima, uma dosagem ótima, se não tiver peperina, que é essa substância que melhora a absorção lá no intestino, tá? Lembrando que a curcumina, o turmeric, já tem uma função bem bacana no intestino, tá? Os estudos mostram ali uma ação bem interessante na modulação, né, da microbiota, a diminuição da inflamação no intestino, que é fundamental, mas também, né, melhorando a absorção e tendo essa ação mais sistêmica, tá? Então, é isso, eu espero que você tenha gostado. Eu realmente destaco que mulheres de 40 a mais precisam fazer uso de suplementos, tá? É claro que eu não falei aqui de B12, não falei de ferro, que são outros nutrientes importantes. Muitas mulheres chegam para mim com deficiência de B12, com deficiência de ferro, mas isso pode estar relacionado um pouco ao envelhecimento, especialmente ali a B12, né, para diminuição de absorção, mas de uma maneira geral está relacionado, né, a deficiência de B12, tá? Há uso de medicamentos como os óis da vida, né? Então, omeprazol, pantoprazol, né? Uma baixa digestibilidade, uma microbiota muito alterada que diminui a absorção desse nutriente
E quando a gente pensa em deficiência de ferro, não está relacionado a esse envelhecimento que a gente está falando, muito pelo contrário, né? Normalmente, com a chegada da perimenopausa, menopausa, com a diminuição e com a cessação da menstruação, mulheres acabam até melhorando da anemia, né? Então, normalmente, mulheres em idade fértil, né, que menstruam, têm normalmente. As que têm anemia normalmente são mulheres na idade fértil. Por quê? Porque tem essa perda menstrual. Então, não falei aqui desses dois nutrientes justamente por não terem relação necessariamente com o envelhecimento de mulheres de 40 a mais. Podem estar associados, mas não necessariamente. Tudo bem? Mas quem sabe, né, numa outra temporada eu falo um pouquinho mais sobre anemia ferropriva, sobre deficiência de B12. Tá? Espero que você tenha gostado desse episódio. Me conta aqui nos comentários. É muito bom receber mesmo esse feedback, né? Indica também para suas amigas, dá um curtir aqui. Eu sei que eu estou começando e nesse começo é ainda mais importante colocar o curtir, compartilhar com as amigas. Eu tenho certeza que você já falou sobre suplementação e talvez algum desses nutrientes com alguém. Então vale a pena você compartilhar esse conhecimento para também transformar a vida de outras mulheres. Tá bom? Então, até o próximo episódio. Acredito que eu vou falar sobre saúde intestinal, porque é um tema que realmente eu amo e faz todo sentido quando a gente pensa em saúde. Lembra, como eu falei no episódio anterior, a saúde sistêmica, né, integrada. Então, o intestino, há muito tempo a gente sabe que não é só um órgão, desculpa a expressão, né, mas vou falar, não é um órgão só que produz cocô, sabe? Uma fabriquinha de cocô, como a gente falava antigamente, né? Mas que ele realmente tem impactos em todos aqueles sistemas que eu trouxe na semana passada, né? Desde o sistema imunológico até o processo de detoxificação hepática, produção de neurotransmissores que a gente falou, enfim, certamente esse episódio vai ser super interessante e eu conto aqui com os seus ouvidos para esse episódio. Então, espero que você tenha gostado desse. Um beijo, tchau!